Graça e paz, amados. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira, dia 27 de maio, está terminando o mês. Mais um dia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em mais uma devocional do Pão Nosso de Cada Dia. Nesse nosso 40, 7 e 12. 40 dias às 7 horas da manhã por 12 minutos. Eu quero compartilhar com você nesta manhã. Primeiro pedir a Deus que Deus te abençoe o seu dia. Um dia frio, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esse dia seja um dia abençoado, de coisas novas na sua vida e que venha uma revelação nova do Senhor para você. Eu te abençoe em nome de Jesus. Tá frio e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta manhã, que está em Marcos capítulo 4. Vamos continuar caminhando na nossa leitura de Marcos 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quantos a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Esta é a palavra para nós meditarmos nesta manhã de dia 27. Vamos orar para nós conversarmos um pouquinho sobre essa passagem? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos nesta manhã, que eles recebam a tua porção e uma revelação maior. Que nesta manhã haja uma direção para a vida deles, para as suas famílias, para os seus casamentos, para os seus trabalhos, para aqueles que estão dentro de casa, que o Senhor traga uma revelação e assim nós sejamos abençoados. Cuida de nós, Senhor, nós te amamos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa talvez seja uma das parábolas bem conhecidas, a parábola do semeador. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Lembra, nosso objetivo é ler a Bíblia, trazermos a palavra para perto de nós, um entendimento bem simples, e depois nós fazemos a aplicação, trazemos uma revelação para nós. Bom,
Jesus acaba, no capítulo 3, de ser declarado um demônio. Lembra? No capítulo 3, as pessoas, os escribas, chamam Jesus de maioral dos demônios, de Beelzebul. E Jesus agora sai daquela muvuca, daquela confusão toda, e no capítulo 4 ele volta para perto do mar da Galileia, entra num barco e a multidão continua atrás de Jesus. Jesus então se afasta e ele começa a ensinar as pessoas por meio de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias ou histórias, depende de como que ela é contada. Na maioria das vezes ela é uma história com E, simplesmente uma ilustração. A parábola fala de uma coisa física, uma coisa compreensível, que aponta para algo espiritual. A parábola então fala de algo da vida das pessoas, mostrando algo espiritual. Era assim que Jesus fazia, ele usava muitas coisas físicas para falar do que era espiritual. Então ele começa a falar por parábolas. A partir do momento que ele é rejeitado, quando Jesus Cristo é rejeitado, ele é chamado de Beelzebul, ele passa a falar por meio de parábolas. E ele diz que as pessoas, somente os seus, iriam compreender as parábolas. Aqueles que o odiavam, aqueles que diziam que ele era um demônio, essas pessoas, o Senhor Jesus disse que eles não entenderiam a palavra e não seriam salvos, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. E Jesus então conta essa parábola, uma parábola muito bonita. Ele fala de um semeador que saiu a semear e a semente caiu em 4 tipos de terreno. O primeiro terreno é o terreno à beira do caminho, e ele diz que essa semente que caiu à beira do caminho veio Satanás e come, né? Aqui caiu à beira do caminho. Depois ele fala de uma outra semente que caiu em solo rochoso. Essa semente que cai em solo rochoso são as sementes que caem no meio dos corações que estão vivendo angústias, perseguições, e por causa dos medos elas abandonam a palavra, né? A palavra não cria raiz, é como se tivesse caído em solo rochoso, não tem raiz. Jesus fala de uma 4ª semente que caiu entre os espinhos. Os espinhos ali fala das fascinações do mundo, as riquezas, as ambições, e Jesus fala que quando essa semente cai no meio desse terreno de ambição, ela não frutifica, ela é sufocada. Mas Jesus fala por último de uma semente que caiu em terra boa, numa terra abençoada, numa terra que vai produzir 30, 60 e 100 por 1. Esta é a passagem. Nós vamos agora aplicar isso para a nossa vida e vamos tirar um ensino para nós, para que o dia de hoje seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, o que eu posso tirar para a minha vida no dia de hoje? A primeira coisa que eu posso tirar aqui é que existem novamente aqui 2 grupos de pessoas que vão receber da palavra. Um grupo é um grupo que são os de fora. O versículo 11, Jesus diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, existem os filhos de Deus, e aos filhos de Deus é dado o direito de conhecer os mistérios do reino. Existem muitos mistérios que o Senhor tem para nós, para revelar nas nossas vidas. Existem coisas que Deus quer revelar na minha vida e na sua vida que você ainda não sabe, mas que nós devemos buscar. O que é um mistério? Um mistério é uma coisa que nós ainda não conhecemos. O que é que Deus tem para fazer na sua vida? O que é que Deus tem para fazer no seu casamento, na sua empresa? Quais são os planos de Deus para você que ainda não foram revelados para mim? É uma coisa para nós pensarmos hoje, não é verdade? O que será que Deus tem para mim? O que será que Deus tem para você? Então, medite, porque o pessoal do mundo, aqueles que não conhecem a Deus, eles não sabem para onde o mundo está indo, eles não conhecem o fim das coisas, eles não conhecem Deus, eles, pelo contrário, eles blasfemam contra Deus, eles não querem saber o que Deus está fazendo. Mas nós, como filhos, tem um mistério, e mistério é para ser descoberto. Então, a nós é dado o revelar dos mistérios. O que será que Deus tem para você hoje? Mas o Senhor também nos ensina nessa passagem sobre o semeador que entrega a palavra, né? Eu estou te entregando uma palavra. Nos cultos você recebe uma palavra. Quando você lê a Bíblia, você recebe uma palavra.
E a palavra, ela vai frutificar na nossa vida. Quando? Quando ela não ficar lá no meio do caminho. Se a palavra ficar no meio do caminho, se eu não der valor a ela, se eu deixar ela jogada, se eu não parar para meditar sobre ela, se eu não me debruçar diante da palavra para tentar entender, o diabo vem e come essa palavra e hoje eu recebo e amanhã ela não tem efeito nenhum na minha vida. Mas também tem um tipo de palavra que cai na minha vida e por causa dos medos, por causa da insegurança, ela não acaba tendo raiz, ela fica numa terra rochosa. E quando eu recebo uma palavra e eu não creio nela, é como se eu estivesse tentando produzir uma colheita no meio de rochas. Ela não vai produzir, ela vai secar, porque as rochas não vão permitir que ela se aprofunde na terra e venha dar frutos. Então tem uma outra coisa importante aqui. Eu não posso pegar a palavra de Deus que é lançada na minha vida e deixar no meio do caminho, que as aves vão comer, Satanás vai comer. Também eu não posso receber a palavra e não ter fé nela, porque vai ficar no meio das rochas, ela não vai produzir nada. Tem um terceiro grupo de palavras que cai no meio dos espinhos. Recebo a palavra, creio nela, mas aí começam as ambições do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, e eu deixo a palavra de lado e vou viver as coisas do mundo. Também não vou receber dos frutos disso. Mas tem aqueles que recebem a palavra, como você está recebendo nesta manhã, e você acolhe ela no seu coração. E aí essa palavra, ela vai produzir 30, 60, 100 por um. Ou seja, essa palavra de Deus vai produzir muitas bênçãos na sua vida. Então, que em nome de Jesus, você possa entender que Deus tem mistérios para revelar na sua vida nesses dias. Abra o seu coração para isso. E toda palavra que você receber no seu coração, não deixe ela jogada na sua vida. Procure entender o que Deus quer fazer com você por meio dela ou fazer em você por meio dela. Não deixe os medos apagarem o poder da palavra. Não deixe os prazeres do mundo. Deixe a palavra frutificar em você, que você vai dar muito fruto. Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa semana, que o dia de hoje, seja um dia muito abençoado. Que essa semana seja uma semana de você receber coisas novas, que venham frutos novos, revelações novas sobre a sua vida. Que você tenha um dia muito feliz. É o que eu desejo e te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja.